Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 29 de junho de 2016, meio-dia, a igreja está dizendo. Estou aqui com o jornal Metro, e a notícia de capa deles: PF investiga fraudes até 180 milhões na Lei Rouanet. Na página 6. Para a PF, até casamento foi pago usando Lei Rouanet. Tá? PF, Polícia Federal. Eu sou, como segunda opção de profissão, produtor cultural. No meu cartãozinho pessoal, melhor profissional, eu me apresento como cientista político, né, uma consultoria, assessoria política, social e cultural. Né? Aí eu tenho meu cadastro lá na LIC, na Lei de Incentivo à Cultura, no estado do Rio Grande do Sul, que até hoje não consegui desenvolver um projeto específico para eles nesse sentido, e exatamente por uma série de fatores que acabam atravancando esse caminho. E no caso da Rouanet, eu tentei algum projeto, alguma coisa, mas nunca foi aprovado. Nunca foi colocado, né, os meus projetos que eu apresentei pela Lei Rouanet nunca foram aprovados. Os concursos que eu fazia federal também nunca foram aprovados. E as causas eram as mais estapafúrdias, né, para justificar que a gente não tinha sido aprovado. Eram causas ridículas. Eles diziam que a gente tinha feito coisa que a gente não tinha feito, não tinha feito coisa que a gente tinha feito. Se via claramente uma tendência ideológica, um interesse por trás do processo e uma desqualificação do negócio. A gente usava os argumentos para contrapor, eles não davam resposta e não era uma coisa lícita. A gente percebia que havia irregularidade no processo. A investigação da Polícia Federal, a primeira oportunidade que teve, ou seja, logo que acabou o governo Dilma Rousseff, né, porque a gente sabe que muita coisa não andou exatamente pelas pessoas, pelos personagens que ali estavam, que impediam acesso à informação. E uma das coisas que é lamentável é que existe a lei de acesso à informação, existe a lei da transparência, e essas leis, durante o período Dilma Rousseff, elas foram extintas praticamente. Elas foram... a Dilma diz que combatia a corrupção e tudo. Eu participei de um projeto, primeiro governo Dilma, chamado Consocial, que é o Conselho Nacional de Controle Social, né, que seria para exatamente a gente poder fazer propostas legais que fossem fazer a transformação do projeto de controle da coisa pública, né, que combate a corrupção. Nós tiramos lá 80 propostas, elas nunca foram colocadas em prática, não foram apresentadas para o Congresso Nacional, foi tudo para enganar brasileiro, né, para que os brasileiros acreditassem que o governo estava combatendo a corrupção, quando na verdade nunca combateu a corrupção. Pela lógica, por esse grupo, eu seria hoje um das pessoas encarregadas para fazer o controle, porque eu me tornei delegado de Porto Alegre, delegado do estado do Rio Grande do Sul e delegado nacional. Eu deveria ter, no mínimo, uma posição onde eu pudesse fazer esses controles, onde eu estivesse à disposição. Fui eleito para isso. E até hoje nunca fui utilizado para essa situação. Então, o combate à corrupção nos governos Dilma nunca aconteceu. Eles elegeram as lideranças, e eu, sendo cientista político, me tornei uma liderança nacional nesse aspecto, eleito nacionalmente para isso, e não fui utilizado até os dias de hoje. Isso é fato, eu tenho provas a respeito disso. E também pelas redes sociais, também fui eleito pelas redes sociais. Então eu teria todas as condições necessárias para fazer esse controle social. Só que
Nos governos petistas, tudo isso era falcatrua. E o trabalho com a questão de cultura, a gente fazia as propostas, fazia os projetos e aparecia dessa maneira. A situação era de jogo de cartas marcadas. Pois bem, acabou o governo Dilma, mesmo que provisoriamente, e a Polícia Federal foi investigar. E está aí a prova, né, de que a gente está falando, que sempre eu disse, olha, as pessoas perguntavam para mim, tá, mas por que tu não entra com os teus projetos na área? Bom, primeiro que eu sou da área de política. Política não se pode entrar com um projeto de política dentro do projeto da Lei Rouanet. Isso é uma questão que a gente sempre ressaltou e eu sempre fui correto nesse ponto. Então quando eu entrava com um projeto, eu entrava com um projeto na área cultural realmente. E não entrava, e aí a gente dizia, olha, não dá, não adianta, é perda de tempo, perda de dinheiro, vocês vão gastar dinheiro, vão gastar tempo e não vai funcionar. Então o pessoal já nem entrava mais. Quem era da área mesmo e não era do PT ou não era ligado ao PT, já nem entrava mais porque sabia que era um jogo de interesse, um jogo de cartas marcadas, só ganhava quem eles queriam que ganhasse se fosse alguma coisa específica para agradar eles. Por isso, todos esses filmes que vieram nesses últimos anos falam sempre do discurso ideológico ligado ao PT. É um discurso do PT. Esses filmes do cinema brasileiro de hoje, dessa última geração, são todos filmes ideológicos. Por isso, o tamanho do boicote que as pessoas estão fazendo ao cinema nacional. Porque são filmes com tendência ideológica. Eles dão historinha e discurso para doutrinação ideológica. São filmes, inclusive o Lula. O Lula, lembrem disso, tem um filme sobre a vida dele. E isso deve ser investigado pela Polícia Federal. Por quê? Porque se ele foi beneficiado de alguma maneira nesse sentido, e essa doutrinação, essa lavagem cerebral que foi feita, isso deve ser investigado também pela Polícia Federal. A Lei Rouanet patrocinou o filme do Lula, tá? Então isso aí tem falcatrua direta do Lula nessa questão, tá? Da Lei Rouanet. É uma forma de chegar até o Lula. A Lei Rouanet, tá? O Instituto Lula. Isso é uma forma de lavagem de dinheiro. Isso quem está dizendo não sou eu, Antônio Roberto Vinha, tá? É a Polícia Federal. Houve falcatrua nesse negócio. E houve falcatrua com tendência ideológica, tá? Então, investiguem. Vocês vão chegar no Lula pela Lei Rouanet também, tá bom? Muito obrigado pela atenção dispensada.